Bah! Boas noites, vivente! Aqui quem fala é o tropeiro da madrugada, trazendo mais um relato sombrio desses pagos antigos do sul do Brasil. Então ajeita o mate, puxa o pala pro ombro, porque a lua recém tá subindo, tchê. E o que vou contar agora aconteceu lá nos campos abertos do Pampa, perto da fronteira com a Argentina. Se lembram quando contei que o neto de Hari, genro de Djalma, estava ajudando uns tropeiros a tocar gado rumo à fronteira? Pois bem, foi numa dessas vastidões do Pampa, a alguns quilômetros da Argentina. Eles vinham tocando uma tropa de 1000 cabeças de gado fazia dias, campo aberto, vento frio e horizonte que parecia não ter fim. Quando a noite caiu, improvisaram um piquete no campo, fincando estacas, puxando fios e juntando o gado para passar a madrugada. Tropeiro sabe, a noite no campo nunca é tranquila. Sempre tem um boi mais revoltado que tenta desgarrar da tropa. Por isso, eles se revezavam na vigília. Enquanto uns dormiam enrolados nos palas perto do fogo baixo, outros cuidavam do gado. Foi assim que começou aquela noite. O neto de Hari estava de vigia com mais 3 tropeiros. A lua cheia iluminava o campo como se fosse dia fraco. O vento passava pelo capim alto fazendo aquele som comprido, como um sussurro atravessando o pampa. Por um tempo, tudo parecia normal. Os bois ruminando, os cavalos amarrados descansando, alguns gansos que os tropeiros levavam como sentinelas caminhavam pelo campo. Mas então, um mugido diferente ecoou. Um mugido comprido, rouco, quase de medo. Os tropeiros se olharam. Escutaram isso? Outro mugido veio logo depois, e mais outro. O neto de Hari ficou quieto. Algo dentro dele dizia que aquilo não era coisa comum. Então aconteceu. O gado inteiro começou a se mexer. 1000 cabeças levantando ao mesmo tempo fazem um barulho estranho. Um mar de couro, chifres e respiração pesada. Um dos cavalos puxou a corda e relinchou forte. Os gansos começaram a grasnar nervosos. E então veio o som. Um uivo, longo, grave. Um uivo que parecia rasgar o silêncio do pampa. Não era cachorro, não era lobo. Um dos tropeiros fez o sinal da cruz. Pelo amor de Deus, isso não é bicho do campo. Então veio o estalo, um barulho seco, de ossos quebrando. Eles olharam para dentro do piquete. Ali, no meio das 1000 cabeças de gado, um boi estava caído. E sobre ele, a coisa. A lua cheia iluminou a cena. Era um lobisomem enorme, mais alto que um homem. O corpo coberto de pelos escuros e grossos, as costas arqueadas enquanto ele rasgava a barriga do boi com as garras. O couro abriu como pano velho, as tripas foram puxadas para fora, o sangue jorrou quente sobre o capim, escorrendo pela boca da criatura enquanto ela mordia a carne ainda quente. O som era horrível, carne sendo rasgada, ossos sendo esmagados. Um dos gansos começou a bater asas, desesperado, grasnando no escuro, mas logo virou e bateu em retirada, correndo pelo campo como se soubesse que ali não era lugar de ficar. Os bois começaram a empurrar uns aos outros. A tropa inteira estava prestes a estourar o piquete. Um tropeiro já estava recuando para o cavalo, outro tremia segurando o laço. Foi quando o neto de Hari deu um passo à frente. A voz dele saiu alta, mas firme no meio da noite. Quem for homem, fica. Os tropeiros pararam. Ele continuou olhando direto para a criatura que devorava o boi. Quem não quiser enfrentar, junta a tropa e toca ela para longe. Silêncio. O lobisomem levantou a cabeça. O focinho estava coberto de sangue. Os olhos amarelos brilharam na direção deles. O neto de Hari apertou o cabo da faca na cintura. Quem ficar, nós damos conta do animal que está assustando a tropa. O vento passou mais forte pelo campo. O lobisomem soltou um rosnado baixo e começou a levantar, devagar, do corpo do boi estripado. As patas traseiras se esticaram primeiro, depois o tronco enorme se ergueu. Ele ficou completamente de pé, mais de 2 metros de altura.
o peito largo subindo e descendo enquanto respirava o cheiro de sangue no ar. "Isso não é bicho da terra", murmurou um tropeiro. "Eu sei", respondeu o neto de Hari. O monstro deu um passo, depois outro. O gado atrás dele já estava entrando em pânico. Se aquela tropa estourasse, 1000 bois correriam no escuro do pampa. Nunca mais juntariam tudo. "Segura a tropa!", gritou o neto de Hari. 2 tropeiros correram para os lados do piquete, gritando e batendo chapéus para manter o gado agrupado. Os outros ficaram. 5 homens contra a criatura. O lobisomem mostrou as presas manchadas de sangue e então avançou, num salto absurdo, mais rápido do que qualquer cavalo. O primeiro tropeiro foi jogado longe com um golpe do ombro da criatura. O neto de Hari rolou para o lado quando as garras rasgaram o chão onde ele estava. "Agora!" Um laço voou no ar. A corda caiu sobre o pescoço do lobisomem. Por um segundo pareceu funcionar, mas a criatura puxou com força. O tropeiro foi arrastado pelo chão e o laço arrebentou como barbante. O gado começou a correr dentro do piquete. Os cascos batiam como trovão. "Ele vai estourar a tropa!" Foi quando o neto de Hari avançou, saltou nas costas da criatura e cravou a faca no ombro do monstro. O lobisomem rugiu, um rugido que ecoou por todo o pampa. Ele se jogou para trás. Os 2 rolaram no capim. As garras passaram a centímetros do rosto do homem. Um dos tropeiros acertou um facão nas costas da criatura, mas o lobisomem virou furioso e o arremessou longe. O neto de Hari se levantou ofegante. O monstro estava ali, entre ele e a tropa inteira. Os olhos amarelos brilharam outra vez. Mas então veio um som diferente no escuro. Um latido, depois outro e mais outro. Latidos fortes, graves, latidos de cães grandes correndo pelo campo. Todos olharam para a coxilha e ali, na luz da lua, 4 sombras surgiram correndo. 4 delas brancas como fantasmas do pampa e uma mais baixa, musculosa, também clara na luz da lua. Os tropeiros arregalaram os olhos. "Mas que cachorros são esses?" O neto de Hari limpou o sangue da testa e disse: "Se eles vieram, quer dizer que estamos perto do casarão do meu avô. Porque aqueles não eram cachorros comuns. Eram 4 dogos argentinos da velha linhagem de caça de Hari: Geada, Relâmpago, Neve, Atena. E com eles, correndo baixo, forte e rápido, vinha Zeus, o pitbull branco. Os 5 chegaram como um raio. Cercaram o lobisomem, rosnando, os músculos tensos. O monstro tentou atacar, mas Geada foi o primeiro. Saltou direto no braço da criatura. Relâmpago cravou os dentes na perna. Atena avançou pelo flanco. Neve atacou pelo outro lado. E Zeus, o pitbull branco, avançou baixo e pegou o pescoço do monstro. A luta virou um turbilhão de pelos, sangue, rosnados e terra voando. O lobisomem golpeava com garras enormes, mas os cães eram caçadores, rápidos, precisos, criados para enfrentar coisa brava. O neto de Hari aproveitou o momento, correu, pegou a faca caída no capim e quando o monstro tentou se livrar dos cães, ele mergulhou por baixo do braço da criatura e cravou a lâmina no coração do lobisomem. O rugido final ecoou por todo o pampa. A criatura cambaleou, caiu de joelhos e tombou no capim do pampa. Silêncio. O vento voltou a soprar. O gado começou a se acalmar. Os 5 cães ficaram ao redor do corpo do lobisomem, rosnando baixo, até que a lua passou por cima de uma nuvem e o corpo do lobisomem começou a mudar. Os pelos recuaram, as garras encolheram e no lugar do monstro ficou o corpo de um homem, um desconhecido. Um dos tropeiros sussurrou: "Santa Virgem!" O neto de Hari olhou para o horizonte escuro do pampa, na direção onde ficava o velho casarão de seu avô. Sabia de uma coisa: se existia um,
talvez existissem outros. E assim terminou mais uma noite estranha nesses campos antigos do sul. Porque no Pampa Vivente, nem tudo que anda de quatro patas é bicho, e nem todo homem continua sendo homem quando a lua cheia sobe no céu. Mas isso é história para outra madrugada. Agora me despeço de vocês. Boa noite e cuidem bem quando a lua estiver cheia, porque a lua recém tá subindo, tchê.